Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aí ao nosso encontro de 7 de dezembro de 2021 do Laboratório de Narrativas Históricas. Hoje nós temos a satisfação de receber uma convidada muito especial, né, que é a Caroline Bauer, né, ela é colega, professora lá da URGS, e a Caroline Bauer tem dupla diplomação lá pela Universidade de Barcelona e pela URGS, no doutorado dela, fez a sua graduação e mestrado também pela URGS, então é uma grande satisfação receber, né, uma das organizadoras também do LUPA, que é o Laboratório de Usos Políticos do Passado, que tem dentro da URGS, né, e também agora ela acabou de me contar também, coordenadora, né, do Prof. História lá na sede da URGS, tá? Então seja muitíssimo bem-vinda, Caroline. Hoje nós vamos fazer a discussão em cima do artigo da Caroline junto com o professor Fernando Nicolazzi, né, que é um artigo publicado em 2016 na Varia História, né, a revista lá da UFMG, que se intitula O Historiador e o Falsário, Usos Políticos do Passado e Alguns Marcos da Cultura Histórica Contemporânea. Caroline, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Fica super à vontade, a casa é tua e o microfone também, tá? Muito obrigada, João. Boa tarde, pessoal. Enfim, espero que todos vocês estejam bem. João, muitíssimo obrigada pelo convite que foi feito. Eu já comunico daí ao pessoal que está aqui nos assistindo. Esse convite foi um convite duplo, né? O João convidou a mim e o Fernando para estarmos aqui para conversar sobre o texto. Infelizmente, o Fernando tinha um outro compromisso agora nesse mesmo horário e não pôde participar. Então, eu tenho essa responsabilidade de não só comunicar, enfim, algumas das ideias que nos motivaram a escrever esse texto, como também representar, em parte, a presença do Fernando aqui também. É um prazer, então, reencontrar o João, enfim, colega de longa data, ver o Bruno aqui, o Hildebrando, enfim, fico muito feliz, assim, de ver vocês, assim, só não mais porque não pessoalmente. Então, pessoal, esse texto que foi selecionado, enfim, que espero que vocês tenham lido e que tenha contribuído um pouco para pensar isso que nós chamávamos de cultura história contemporânea. Ele foi um texto que surgiu em 2015, ele foi escrito entre 2015 e 2016, a partir de uma confluência de interesses de pesquisas meus e do Fernando. Ai, só um pouquinho, eu tô com minha gata aqui no colo, tá incomodando. Então, é uma confluência de interesses de pesquisa que nós dois temos, né, e que também foram motivadores para nós criarmos o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, que era justamente essa ideia da circulação da história na sociedade, a recepção, a apropriação e os seus mais diversos usos, inclusive os usos políticos. Mas também esse artigo, para além das dimensões acadêmicas que ele possui, ele tem uma origem etílico-gastronômica. A ideia, o mote para a escrita dele, que enfim, foi o caso do Marc Henrique Barthes, o nosso catalão falsário, surgiu num almoço em Barcelona, junto com o Ricard Vinhas, que foi o supervisor da minha tese de doutorado lá em Barcelona. E ele nos contou a respeito da história desse personagem e do livro do Javier Cercas, O Impostor, que havia acabado de ser publicado. E nós saímos do almoço direto para a livraria e compramos o livro e lemos o livro assim numa sentada, assim, porque realmente o livro ele é fascinante. O livro é bom. A história do Marco é fascinante. Então é realmente assim muito curiosa toda a forma de uma mobilização biográfica existencial que é feita da história, para dar conta de uma dimensão pessoal da vida da pessoa e como isso tem um impacto dentro dessa cultura histórica contemporânea, né? Esse o caso do Marco Catalão. E, enfim, naquela época e ao longo de toda a trajetória acadêmica, eu sou uma pesquisadora da ditadura civil-militar
e o Fernando estava preocupado com esses movimentos, então, de recepção, apropriação e circulação da história dentro da sociedade mais contemporaneamente, os impactos que tenham, enfim, que tenham dentro do âmbito da teoria da história, como debates clássicos a respeito da verdade, veracidade, etc. Então, nós juntamos as nossas confluências, enfim, fizemos convergir, né, nossos interesses de pesquisa, trouxemos o Marco Antônio Villa também como daí o nosso marco brasileiro, né, para dentro do artigo, para nós refletirmos, então, sobre essas mobilizações que são feitas da história, sobre os desejos e as utilidades que a história também cumpre dentro da sociedade e de que forma isso pode configurar usos e abusos também dessa nossa relação com o passado. Como eu falei anteriormente para vocês, esse artigo ele foi escrito entre 2005 e 2016, embora nós estivéssemos vivendo uma conjuntura que antecedia uma crise, né, uma crise que gestada, né, já desde 2013, nós não poderíamos imaginar o que aconteceria depois de 2016 em diante, né? E de que forma o passado da ditadura civil-militar brasileira e o passado do franquismo se modificariam desde aquela data e desde então, né? Então, embora seja um artigo que nós gostemos muito, ele realmente, assim, é um dos motivos, assim, de orgulho que a gente tem um carinho muito grande por ele. Em certa medida, ele tem uma datação, enfim, intrínseca a qualquer produção, mas uma pequena desatualização que é inerente ao estudo da história do tempo presente, né? Enfim, processos que não estão acabados, o ineditismo dentro da história, mudanças de perspectiva com maior distanciamento, com a inserção de novas variáveis dentro das análises historiográficas. Então, a gente tem uma compreensão assim que ele se desatualizou um pouco nessa perspectiva do que nós imaginávamos que seria o debate público sobre a ditadura civil-militar no Brasil, depois de 2016, e também na forma da sociedade espanhola se relacionar com o passado do franquismo e as mobilizações que foram feitas, frente às iniciativas mais recentes do Estado espanhol de enfrentar esse passado, do processo de exumação do Franco, das medidas para a desfranquização dos símbolos do franquismo na sociedade espanhola, e, ao mesmo tempo, da ascensão da extrema-direita dentro da Espanha, representada pelo partido Vox, um partido de extrema-direita, que, não curiosamente, o apelido dentro da Espanha se chama Voxonaro. Então, para, enfim, nos dar essa dimensão, então, que essa extrema-direita, essa alt-right ou far-right, ela é um fenômeno mundial, ela tem características comuns, então, que se dão em diferentes países, e elas mantêm proximidades nas formas de se relacionar com o passado, né, e passados sensíveis, principalmente, né. Então, isso é uma questão que é comum nessas diferentes realidades. Então, essa é uma segunda questão que eu queria trazer para vocês do artigo. Então, essa dimensão da sua produção numa confluência de interesses de pesquisa, essa sua datação ao longo do tempo, né? Então, de 2016 para cá, nós acreditamos que tem havido uma mudança nessa forma de relacionamento do passado, que está impactada diretamente pelo impeachment em 2016, pelo processo eleitoral de 2018 e por todas as políticas públicas de memória que têm sido desenvolvidas, que são mais a políticas de silenciamento, de ocultamento em relação a esse passado ditatorial, tá? Depois, mais assim, no âmbito do conteúdo do artigo, tem algumas dimensões que nós julgamos muito atuais do debate, principalmente no que se coloca em relação à demanda para as historiadoras e os historiadores, que diz respeito a essa necessidade da verdade e o nosso compromisso com a veracidade, né? No ponto de vista acadêmico, historiográfico, há um debate que muitas vezes ele é um debate apresentado com muita rapidez e até mesmo, enfim, muita... Qual é a palavra?
com muita má intenção a respeito de que, por a academia estar dominada pelos pós-modernos, tudo é relativo, todo mundo tem todas as versões possíveis e todas elas são aceitáveis, né? Isso me parece uma simplificação e, às vezes, até de uma má intenção de se colocar perspectivas muito importantes que foram trazidas por debates contemporâneos no âmbito da memória, enfim, da construção de representações do passado e perspectivas analíticas um pouco mais distantes daquelas empreendidas no campo acadêmico nos anos 60, 70 e 80, né? E, por outro lado, então, saindo do âmbito acadêmico, no ponto de vista educacional, atuando mais proximamente no Prof. História, agora, enfim, enquanto professora e agora enquanto coordenadora, conversando com os colegas, professores da educação básica, todos eles trazem muitas experiências de ensino em relação ao período ditatorial, em que são apresentados para os alunos algumas perspectivas em relação à ditadura, né? Então, uma perspectiva proveniente dos interesses militares, dos interesses das elites civis, enfim, da perspectiva de quem resistiu, da perspectiva dos ex-presos e perseguidos políticos. E aí os alunos escutam com atenção, porque é um tema que, enfim, desperta interesse, curiosidade, e depois da fala da professora, enfim, apresentando todas essas perspectivas, essas versões, os alunos perguntam, tá, e aí, quem é que tá certo? Quem é que fala a verdade no meio disso? E aí é muito curioso muito curioso esse retorno, porque nos explicita um pouco da demanda que as pessoas em geral, assim, um público em geral, vou colocar isso muito aspas, porque, enfim, esse público em geral ele é de difícil delimitação, né? Mas uma forma mais corrente de relação com a história, que as pessoas querem saber o que aconteceu, quem estava certo e quem era o bom e quem era o mal dentro da história, né? É esse tipo de informação que é suficiente para compreender ou se relacionar com o passado para aquelas pessoas que não se relacionam com o passado de uma perspectiva profissional, como nós, professores e professores de história, ou historiadoras e historiadores, né? Então, assim, do ponto de vista acadêmico, essa questão do pós-modernismo, do ponto de vista educativo, essa ideia de quem está certo, e aí numa ideia ampliada também, o debate público sobre a ditadura e essa ideia de quem tem autoridade para manifestar opiniões sobre a ditadura. E aí nós vemos incluir dentro desse debate que apresentei antes sobre essa demanda de verdade e tudo mais, a noção da autoridade da testemunha ou a autoridade da pessoa que viveu aquele período, né? Então, isso ser colocar, a ideia da experiência da vivência ser colocada como uma confrontação em relação ao desenvolvimento de pesquisas historiográficas com suporte metodológico, de fontes primárias, enfim, com rigor científico, desacreditadas em relação a partir de experiências muito particulares, geralmente positivas e nostálgicas do período ditatorial, né? Então, do ponto de vista da verdade, da veracidade, que é uma das primeiras discussões que a gente traz do artigo, acredito que a gente mantenha essa atualidade frente a essa demanda colocada por diversos públicos da história perante o conhecimento histórico também. No caso específico ali do artigo, nós trazemos essa questão da verdade, da veracidade, e tentamos esboçar algo em relação ao falso e à mentira, mas nós não nos aprofundamos naquele momento a respeito do negacionismo. E, enfim, embora não fosse nosso interesse ali naquele momento, hoje em dia, como reflexo das condições que nós estamos vivendo, desse conhecimento histórico, dessa memória sobre a ditadura e sobre o franquismo, ampliando um pouco sobre as ditaduras, né? Vou ampliar aqui um pouco, então, sobre as ditaduras, eu acredito que eu teria uma outra perspectiva de olhar para a produção do Marco Antônio Villa e para pensar de que forma
a narrativa e a impostura do Marco Bartley contribuíram para o negacionismo, inclusive fornecendo determinadas ferramentas como a dúvida a respeito das testemunhas verdadeiras. Que essas aspas são muito necessárias, né? Porque todo mundo cria que o Bartley fosse uma testemunha verdadeira, né? Então, para a gente ver um pouco dessa sensibilidade de o que faz com que nós acreditemos nas testemunhas, se não um pacto implícito que nós estabelecemos com elas, de que elas falarão a verdade, porque elas representarão uma narrativa sobre um passado no qual nós consideramos ética e moralmente muito ruim alguém mentir, né? Mas não foi o caso do Marco Bartley. Então, assim, a dimensão do negacionismo, ela ficou de fora desse artigo, mas acredito que ela seria uma dimensão de atualização dentro desse debate. E aí falo mais especificamente da obra do Marco Antônio Villa, porque o livro do Villa, né, o Ditadura Brasileira, ele traz muitos argumentos que foram apropriados pelas narrativas negacionistas, do estilo, o golpe de 64 foi um golpe preventivo porque os comunistas se organizavam para a tomada do poder. E, enfim, nós temos inúmeras pesquisas historiográficas que a organização comunista existente no pré-64 era irrisória e impossível de tomada do poder, né? Enfim, era uma coisa que, enfim, não tinha condições nenhuma de acontecer. Tem aquela perspectiva também de que em 64 acontece uma intervenção militar, mas o golpe propriamente dito é em 68, né? Então, enfim, que o golpe aconteceria com o AI-5, o que de certa forma... gente, eu vou pedir só um pouquinho de licença para vocês, que eu vou tirar a gata que vai aparecer aqui na frente da tela de novo. Vou tirar ela aqui do quarto, peraí, gente. Pronto, peço desculpas pela interrupção, assim, mas enfim, quando o trabalho entrou no nosso lar, a gente está sujeita a essas coisas, né? Então, essa perspectiva que a ditadura tivesse começado em 68, ao invés de 64, que de certa forma desresponsabiliza o governo do Castelo Branco e do Costa e Silva em relação às medidas que são construídas, enfim, processo de construção propriamente dito da ditadura, e outras tantas questões que o livro dele traz e que são apropriadas tanto pelo senso comum quanto por algumas narrativas negacionistas e que acabaram contribuindo, então, para o fortalecimento de certas interpretações sobre esse passado da ditadura, né? Então, talvez esse fosse uma dimensão que hoje em dia nós precisaríamos de uma atualização, talvez um historiador e o falsário 2.0, pensando do impacto do negativismo, do negacionismo no ponto de vista do fazer historiográfico dessas outras questões relativas aos nossos passados sensíveis ditatoriais. E, por fim, assim, nessa fala mais inicial, eu também queria comentar com vocês uma perspectiva que nós trabalhamos no âmbito do Lupa e que está explicitada no artigo também, que é o impacto não, mas que nesses usos públicos da história, nessa forma dos diversos públicos se relacionarem com o passado, seja numa relação mediada pela história, enquanto uma narrativa, enfim, construída profissionalmente, seja da história quanto às experiências familiares, como memória, enfim, é que todos esses usos, eles suscitam reflexões sobre o papel das historiadoras e dos historiadores na sociedade e, por consequência, a dimensão política desse nosso papel social. E aí, nesse sentido também, desde a publicação do artigo até hoje em dia, nós passamos pelo processo de regulamentação da profissão de historiadores, né?
e estamos esperando daí a efetivação desse processo de regulamentação, seja como um campo de reserva de vagas profissional, mercadológico, seja como o estabelecimento de determinados parâmetros para o exercício da nossa profissão, e seja para nós disputarmos essa alcunha de historiadoras e de historiadores, né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas se reivindicavam historiadoras e historiadores por um saber acumulado, um saber que, enfim, não era proveniente de uma formação acadêmica, o que, em princípio, tem a sua legitimidade, mas essa autoridade conferida pelo título da historiadora ou do historiador muitas vezes era utilizado como uma forma de dar forças para determinadas narrativas e para determinadas perspectivas da história que não tinham um compromisso científico ou um compromisso com a veracidade ou um compromisso com a verdade, né? Então, essa foi uma outra atualização que nós passamos desde 2016 para cá, e continuo acreditando nessa importância que nós, historiadoras e historiadores, temos no exercício da nossa função social, nas demandas que nós temos recebido como figuras de autoridade perante determinadas narrativas históricas, como a própria necessidade que nós temos sentido de ocupar determinados espaços nas redes sociais virtuais e de pensar de que forma, nos espaços formais e não formais de ensino, essa história que nós produzimos, que tem esse compromisso ético e científico, pode enfrentar narrativas sobre o passado que não têm esse compromisso, que são narrativas mais vinculadas a uma difusão ideológica, político-partidária ou até mesmo propagandística, como é característico da narrativa negacionista, né? O negacionismo, ele não pode ser considerado como uma operação intelectual. Ele é uma operação intelectual na sua formulação, né, na sua construção, mas ele não é mais um dos argumentos válidos dentro do debate intelectual, ele não é um argumento científico, ele não está dentro do âmbito da ciência, ele é uma narrativa ideológica e propagandística que reveste, no caso do negacionismo científico, que se reveste desses usos do passado como forma de apresentação e legitimação de políticas ou de valores no presente, né? Então, essa função social e as suas consequências do posicionamento político das historiadoras e dos historiadores cada vez mais têm sido reforçados. E anteriormente conversava com o João a respeito um pouco das perspectivas de trabalho para o ano que vem, vislumbrando o bicentenário da independência do Brasil, onde nós enfim, teremos uma efeméride que é muito ligada a questões que são muito caras para a população em geral, então essa ideia de nacionalidade, de nacionalismo, Estado-nação, pátria, símbolos. Eu imagino que nós, historiadoras e historiadores, teremos muito trabalho ano que vem. E um trabalho que vai demandar essas mesmas reflexões que trouxe anteriormente, que nós utilizamos para pensar o caso dessas ditaduras. Então, pensarmos a ideia qual é a dimensão da verdade, da veracidade do conhecimento histórico, pensar os usos políticos que podem ser feitos dessa data do 7 de setembro, do Dom Pedro II, dos símbolos pátrios, da ideia da construção de uma nação, e pensar num exercício autorreflexivo sobre como nós, historiadoras e historiadores, e nós, professoras e professores de história, nos posicionaremos em relação a esses usos e como nos comportaremos em relação a esses usos também. Então, eu fiz uma fala mais breve, inicial, assim, porque eu estou realmente bastante curiosa em relação a essa perspectiva da leitura que vocês possam ter tido a respeito do artigo, e me coloco à disposição para algum comentário mais específico sobre algum desses aspectos ou sobre esses debates mais dessas necessidades de atualização das discussões trazidas ali frente a esses nossos questionamentos do presente. João, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Obrigado, Caroline, obrigado pela tua fala, obrigado por ter escrito esse trabalho junto com o Fernando. Foi um prazer para nós aí escutar um pouco esses bastidores aí da elaboração desse teu trabalho, tá? Então agora, nesse momento, eu vou interromper a nossa gravação, tá? E aí depois a gente continua aqui o papo, tá? Então, Certo. deixar registrado nossos agradecimentos.